E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, pessoal, atendendo a dúvida de um inscrito aí, e no vídeo, a dúvida dele em questão, o que é um torque? Então, em alguns livros didáticos, eu acredito que quem está numa faculdade de engenharia que está vendo esse tipo de assunto, vocês vão ver torque ou momento de uma força. Então, resumindo, pessoal, para qualquer leigo, qualquer pessoa consiga entender, o que é torque? Torque é a capacidade que uma força tem de produzir uma rotação em torno de um eixo. Vamos lá. Então, se eu tenho um eixo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma porca e aqui eu tenho uma chave, certo? Então, eu quero tirar essa porca, certo? Eu quero fazer esse movimento para tirar essa porca. Então, se eu colocar uma força nesse ponto, vocês reparem que eu não tenho uma distância muito grande entre a aplicação da minha força e a porca. Ou seja, eu tenho uma capacidade menor de produzir esse giro para tirar essa porca. Se eu aplicar essa força aqui, aí sim, aí que eu não tenho capacidade nenhuma de produzir uma rotação. Se eu não tenho capacidade de produzir uma rotação, eu não tenho capacidade de produzir um torque. Daí você já entendeu a ideia que quanto mais longe eu tiver do meu eixo, quanto mais longe eu aplicar a minha força, mais capacidade de produzir um torque eu vou ter. Ou seja, o que é o torque? O torque é uma força aliada a uma distância, ou seja, uma força vezes uma distância, ou um braço de alavanca. Então, quanto maior for a força, quanto maior for a distância, maior torque eu vou produzir em torno desse eixo. Mas eu preciso só saber disso, da força, do torque? Não. O ângulo que está sendo aplicado, essa força, pessoal, é de extrema importância. Por isso a gente tem que se atentar aí, uma noção de geometria básica, e saber que o seno de 90 graus é 1. Então, quando eu tenho uma força aplicada aqui é o meu braço de alavanca aqui, e eu tenho essa força aplicada perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, o seno, como ele está na vertical, e o seno de 91, então, quando essa força é aplicada no ângulo de 90 graus, eu tenho maior poder de produzir um torque, certo? Diferentemente, pessoal, de eu aplicar assim, uma força com o meu braço aqui nessa posição. Vocês reparem que eu estou fazendo agora o ângulo, certo? Então, eu já não tenho mais esse braço de alavanca aqui total, certo? Repare que a minha mão, a linha de ação da força passa pela minha mão, vem para cá, e agora o meu braço de alavanca é isso aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um ângulo aqui entre a minha força e o meu braço de alavanca. Ou seja, eu já não tenho mais aquele ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo menor que 90 graus, a capacidade de produzir um torque vai ser reduzida, certo? Se você, só uma conta rápida, se eu tenho aqui um braço de 2 metros e eu estou aplicando uma força aqui de 20 quilos, certo? Se eu estiver na perpendicular, certo? 20 quilos vezes 2 são 40 kg força vezes metro. Esse é o modo da gente falar. Agora, se eu tiver uma força sendo aplicada em ângulo aqui, ó, se esse ângulo for um ângulo de 30 graus, ou seja, se aqui tenho 2 metros, o meu braço de alavanca agora por aqui ser um ângulo de 30 graus, caiu pela metade. Ou seja, se eu tenho 40 kg força vezes metro, com o meu braço de alavanca com 2 metros, agora com o ângulo de 30 graus, eu vou ter a metade do torque que eu produziria se o meu ângulo fosse 90 graus. Então, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, não basta a sua força, não basta a sua distância, mas o ângulo que está sendo aplicado essa força é muito importante para produzir um grande torque em torno desse eixo. E para quem está estudando engenharia, pessoal, é muito comum, vocês vão aprender lá, momento fletor negativo, ou seja, o que seria esse momento fletor negativo? Você tem um pilar e você tem uma viga chegando ali. Quando essa viga aqui era querer fletir, certo? Que é um processo natural, as estruturas, as vigas, elas fazem essa geometria, elas vão fletir, e quando elas vão fletir, pessoal, elas causam esse movimento aqui, ó, de rotação, querendo rotacionar aqui entre a viga e o pilar.
certo? O que a gente falou? O momento, o torque, né, a capacidade que uma força tem de produzir uma rotação em torno de um eixo. Então imagine que aqui a viga e o pilar está trabalhando como um eixo. Então se eu tentar fletir aqui, o meu pilar vai ficar aqui e eu vou tentar rotacionar a minha viga. Então eu vou causar um momento, uma tendência de giro aqui nessa viga. Então é por isso que muitas vezes o momento negativo ele é muito maior. Por quê? Uma pequena força, mas se eu tiver um braço de alavanca, ou seja, se a minha viga for muito longa, eu consigo produzir uma grande rotação em torno desse eixo. Então tende-se um momento fletor negativo ser alto, justamente por isso, porque eu tenho um braço grande aliado a uma força, vai me causar um giro, uma rotação muito grande aqui no apoio. Então essa é uma noção básica, né, de torque ou de momento de uma força que vocês vão ver mais para frente aí em detalhes no curso de vocês, mas por hora, se ficou alguma dúvida aí, pessoal, deixa aí nos comentários e até uma próxima.